Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas você está nos escutando, mas hoje você chegou no nosso último episódio dos nossos 10 dias de oração. E nossos amigos aqui presentes falam... Obrigado. Efeitos sonoros aqui da nossa... Efeitos especiais, pô. Exato. Efeitos especiais. Do nosso podcast. Seja bem-vindo ao nosso último dia. Meu nome é Cauã Ramos. Cauã com K, o original. E vocês vão entender daqui a pouco o motivo de eu estar falando que eu sou o original. Ao meu lado existem pessoas muito especiais que vão contribuir hoje com o nosso podcast no nosso último dia. São pessoas que você escutou aí durante a semana e estão hoje aqui para finalizar nosso podcast. E ao meu lado direito tá o Cauã do Paraguai, que ele vai se apresentar aqui para vocês. Fala, meu povo, e aí, como é que vocês estão, beleza? Cara, do Paraguai, olha só, eu prefiro me abster de comentários nesse momento. Vamos manter a paz do último dia. Muito obrigado. E ao meu lado esquerdo está... Luiz Augusto, mais uma vez aqui. E é isso, né? Acho que não tenho muito o que me apresentar nesse momento. Podemos deixar claro que somos jovens valorosos que trabalhamos para a casa do Senhor. Com amém? Certeza, amém. Então, aí o cara faz o merchan dele, vocês percebem. Então vamos lá. No episódio passado a gente teve um assunto muito interessante, né? Que a gente falou sobre o tempo de angústia, de perseguição. A gente falou sobre os justos serem separados. Vão ter uma recompensa, mas antes de chegar na recompensa irão sofrer um pouquinho. Irão passar por esse tempo de angústia também. Mas a recompensa é muito maior do que isso. E hoje, para finalizar, a gente vai falar sobre, enfim, paz. Enfim, vencendo para sempre. E aí eu jogo aqui agora para Guto. Guto, me diga um pouco como será a volta de Jesus. Rapaz, a volta de Jesus é uma grande incógnita pra gente. Mas algum dia vai acontecer e as coisas vão estar realmente definidas nesse momento. Vai ter o povo que vai estar salvo, aqueles que não estão, aqueles que vão ressuscitar para subir ao céu com Cristo em sua volta, aqueles que ficarão aqui por mais um tempinho, aqueles que não decidiram estar com Cristo, aqueles que por algum motivo preferiram se acomodar com este mundo em vez de lutar um pouquinho mais com o eu para que herdasse o céu. Então, uma parte das pessoas irão subir com Cristo e outras ficarão, infelizmente. Verdade. Cauã. Aoba. Cauã com C. Sim. Me diga aí, pra você, de que forma Jesus ele nos mostra que, enfim, teremos paz? Cara, conforme a gente estuda a palavra, conforme a gente lê as profecias, conforme a gente lê Espírito de Profecia também, nós percebemos que depois de um certo período teremos perseguição, teremos uma série de conflitos, uma série de confusão, e depois de tudo isso nós finalmente veremos que valeu a pena. Nós veremos que depois de tudo isso nossa recompensa chegou. Nós iremos para um local em que não terá mais dor, nem morte, nem pranto, nem choro. Nós iremos para um lugar em que tudo será bom, tudo será perfeito, tudo será agradável. E a única coisa que nós faremos nesse lugar é agradecer e louvar aquele que nos salvou. Então, por essas e outras razões, a gente percebe o quanto que vai ser bom esse período, esse local e esse momento. E um texto que resume muito o que você falou é Apocalipse capítulo 22, no seu verso 3 e 4, que fala assim: nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e o do Cordeiro. Os seus servos o adorarão, contemplarão a sua face e na sua testa terão gravado o nome dele. E falando de paz, falando em um lugar melhor, falando sobre adorar a Deus todos os dias, aí eu pergunto para Guto, a
paz, a gente vai encontrar no céu ou aqui? A gente tem que viver buscando uma paz terrena ou uma paz celestial e eterna? Essa é uma pergunta interessante. Inclusive, a lição dos adultos vai trazer uma história que traz bem sobre isso, que vai falar sobre um cara chamado Harry Morrison, não sei exatamente qual seria a pronúncia. Esse é um cara que ele era lá dos Estados Unidos e ele passou 40 anos sendo um missionário. E viajou o mundo e foi pregando a mensagem de Cristo ao redor dele. E após esses 40 anos, ele volta, mas ele volta e quando ele está voltando, quem vem junto com ele é o Theodore Roosevelt, o presidente dos Estados Unidos. E muitas pessoas vão ver o Roosevelt. Não sei exatamente a pronúncia. Mas... É aquele carinha lá. Aquele carinha lá. E o Henry vai olhar... Cara, eu passei 40 anos sendo missionário, pregando a mensagem de Cristo. Por que ninguém veio falar comigo? Uhum. E aí, nesse momento, ele ouve uma voz que diz: Harry, você ainda não chegou em casa. Então, às vezes a gente foca muito que as pessoas olhem o que a gente está fazendo aqui na Terra. Uhum. Sendo que muitas vezes a gente não vai ser recompensado aqui na Terra. Sim. Porque estamos em um mundo de pecado. Uhum. E o mundo não está querendo o mesmo que a gente. E a recompensa só vai vir quando você faz algo que é bom para outra pessoa, entre aspas, o que não se adequa a esse mundo, em nossa questão. Mas temos uma pátria, temos um Deus que esse sim está interessado nos nossos esforços, interessado no que a gente faz e interessado em que a gente busque Ele. E essa é a verdadeira recompensa, a eternidade, o que Ele tem a nos oferecer. E uma coisa interessante sobre essa história é que ele tentou, de uma forma talvez indireta, buscar um reconhecimento terrestre. E a resposta que ele tem logo em seguida é que você ainda não chegou em casa. E puxando esse gancho da sua fala, você falou que o pecado aqui no mundo é muito grande e que talvez a glória não seja aqui, né? E aí a pergunta que eu faço para vocês, quem quiser responder, mas, né, hoje em dia a gente tem uma ideia no mundo que fala sobre a paz global, né? Tem até o Nobel da Paz, tem tanta coisa, tanta gente procurando uma paz mundial. Paz. E aí? Será que é possível? Será que eu devo me envolver em busca dessa paz aqui da Terra? Cara, é porque é o seguinte, humanamente falando, impossível alcançar a paz mundial. Porque a gente, quando vê de uma maneira mais macro, a gente vê o mundo como existe hoje, como sempre existiu. Né? Existem grupos, existem sociedades, existem tribos e culturas completamente diferentes que nunca vão conseguir se entender e, né, de uma certa forma, alcançar a paz. A menos que todos esses grupos, essas pessoas, esses tribos, nações, governos, seja lá o que for, se eles tiverem o mesmo objetivo. Porque o mesmo objetivo é a única coisa que liga as pessoas. Só que aí a gente entra em outro ponto. Nós sabemos que antes da volta de Jesus, haverá uma falsa paz mundial. Todo o mundo se voltará para um único objetivo. Só que esse objetivo não é o céu. Não é Deus. Então, não é uma verdadeira paz. Não tem como existir a verdadeira paz sem Deus. Se nós buscamos aqui essa paz que nós só vamos buscar em Deus, nós nunca vamos conseguir. Nós podemos ter alguns momentos tranquilos, mas uma verdadeira paz nunca. É humanamente falando impossível. Guto,
algo a acrescentar sobre essa questão, sobre essa paz que a gente busca aqui na Terra? Acho que é justamente isso que Cauã falou. É um impossível. A gente está em um mundo de pecado. Uhum. E o pecado vai nos afastar de Deus. E Deus é a perfeição. Então, enquanto mais a gente estiver envolvido no pecado, mais longe a gente está de Deus, mais longe a gente está da perfeição. Exato. E uma coisa interessante é que no texto ele fala que não haverá sofrimento. Aí eu quero perguntar novamente para vocês. Esse sofrimento, qual é o tipo de sofrimento que iremos passar até chegar à paz? A Bíblia fala, o Espírito de Profecia também fala, que no momento em que a grande tribulação começar, que a perseguição começar, vão ser um mix de sensações. Porque a Bíblia fala que quando começar a perseguição, nós não vamos conseguir nem comprar nem vender, nós vamos ter que fugir. E quando a gente para refletir exatamente sobre isso, que tudo que você faz hoje, que você faz normalmente, você vai no mercado, você vai na faculdade, você vai pro trabalho, você vai dar um passeio, você vai pra igreja, tudo que você hoje considera normal, você não vai conseguir fazer. Uhum. Você não vai conseguir tratar e fazer essas coisas com normalidade. Então, não só bastando isso, fala que vai ser pior que nos dias de Noé. Como foi nos dias de Noé? Nos dias de Noé, as pessoas matavam sem nenhum problema, as pessoas brigavam, as pessoas cometiam adultério, e vai ser muito pior do que naqueles dias. Uhum. E a gente percebe que naqueles dias a maldade estava em um nível tão grande que Deus teve que limpar a terra para que o mal tivesse uma diminuída. Então imagina como vai ser nos fins dos tempos. Vai ser muitas vezes pior. Então, o tipo de sofrimento que a gente vai ter vai ser... Eu não consigo dizer ao certo porque, né, é algo que a gente não consegue imaginar tão bem. Mas acho que todo tipo de sofrimento psicológico, físico também, e principalmente emocional. Porque a gente vai ver que, infelizmente, em algumas ocasiões, em certos locais, a gente vai ver aquelas pessoas que a gente ama, aquelas pessoas que a gente convive no meio familiar, no meio da igreja, no meio da faculdade, escola, trabalho. A gente vai ver que aquelas próprias pessoas vão estar contra a gente, vão estar nos julgando, vão estar castigando. E eu acho que essa vai ser uma das piores tipos de sofrimento que vai acontecer antes da volta de Jesus. Eu me lembrei de uma meditação. Não me lembro o ano exatamente dessa meditação. Mas ele conta a história de que pergunta para um menino por que ele é tão diferente. Aí ele olha para o horizonte e diz, ele aponta para o horizonte e fala: eu não sou daqui, eu sou um ET. É algo justo, meio curioso, justo. mas é algo que é realmente. E não existe a possibilidade de alguém que não está em casa estar 100% livre, eu não sei dizer exatamente, mas enquanto a gente estiver aqui, a gente não é daqui, vai ter muitas coisas contra a gente. As pessoas vão estar contra a gente, provavelmente, vão nos achar estranhos, vão nos julgar como estranhos. Uhum. Sendo que a gente é julgado assim por pensar no que aquilo que a gente é feito, esperar para pensar no princípio. Uhum. Nossa irmã Ellen White, no seu Espírito de Profecia, ela fala que estamos a caminho de casa. Aquele que nos amou de tal maneira que morreu por nós, construiu para nós uma cidade, a Nova Jerusalém.
é nosso lugar de repouso. Não haverá tristeza na cidade de Deus. Ou seja, descobrimos que a paz que queremos não vamos encontrar aqui na terra. Afinal, nem todo mundo aqui na terra tem o mesmo propósito, não tem o mesmo intuito, que é encontrar a Cristo. Então é impossível conseguirmos uma paz, né, aqui na terra. Sim. E temos a certeza que encontraremos no céu. Aí a pergunta que eu faço para vocês: o caminho até o lar. Nossa irmã Ellen White, a Bíblia fala que Deus foi construir um lar pra gente morar. Como é que é? Eu vou morrer e já vou pro lar? Ou Jesus vai voltar e eu vou subir com ele e vou ficar no céu? Ou eu vou pro céu passar 10 dias, sei lá, 100 anos e descer? Como é que vai funcionar essa questão de ir para o lar? É interessante quando a gente para estudar sobre isso. Porque a Bíblia é bem clara, principalmente no livro de Apocalipse, falando que depois da perseguição, depois de todo o mal, Deus vai levantar do trono e vai dizer basta. E aí, então ele vai descer do céu junto com todos os anjos. Vai haver silêncio no céu pela primeira vez na história do universo. Deus vai descer até a terra com todo o poder e glória. Jesus vai finalmente voltar como ele prometeu, por fim ao mal, pegar e trazer todos aqueles que confiaram nele, levar eles para o céu. E então vamos passar 1000 anos no céu. E nesses 1000 anos, que é o famoso milênio, nós vamos adorar a Deus, nós vamos glorificar o nome dele, nós iremos agradecer, mas também nós vamos Entender o motivo de muitos não estarem lá. Porque existe nesse momento um juízo. Deus nesse momento está julgando cada um conforme seus atos, conforme aquilo que ele fez, conforme a vontade do seu coração. E nesse momento acontece o julgamento. Muita gente acha que depois que morre, aí vai para o purgatório. E do purgatório decide se vai para o céu ou vai para o inferno. Mas não existe em nenhum local da Bíblia falando sobre isso. Depois que a pessoa morre, o corpo volta para o pó da terra. Por isso que existe o ritual de enterrar as pessoas, colocar elas de volta no pó. Porque do pó você foi feito, do pó você vai voltar. Então, depois que a pessoa morre, o pó volta para a terra e o fôlego de vida volta para Deus. Não existe um meio termo, um limbo, um purgatório, vai direto para o céu, vai direto para o inferno. Não. A Bíblia fala que a pessoa morreu, o corpo volta para o pó e o fôlego de vida volta para Deus. Então, a gente sabe que nesse momento existe um juízo. As pessoas que morreram não estão no céu ainda. Existem alguns casos em específico, como por exemplo, Elias, que está no céu, não passou pela morte. Temos Moisés, que morreu, foi ressuscitado e depois voltou. Nós temos alguns casos de pessoas que ressuscitaram e foram para o céu, ou que não morreram e foram para o céu. Mas não existem outros casos de pessoas que morreram e foram direto para o céu ou para o inferno. A Bíblia não fala disso. Então a gente sabe que nesse momento existe um juízo. O nosso nome já pode ter passado. O meu nome, o nome de Cauã, o nome de Lipe, de Guto. A gente não sabe. A gente sabe que nesse momento está sendo julgado. Depois que Jesus voltar, nós formos para o céu, nós vamos estudar o juízo. De que forma? Você conhece alguém que você acha que aquela pessoa é uma pessoa muito estudiosa, é uma pessoa de Deus, uma pessoa que tinha a unção. Mas naquele momento, até o fim da vida daquela pessoa, ela poderia ter guardado um pecado, ter
acariciado a um pecado e nunca ter pedido perdão. E no fim, ela não foi para o céu. Ou então, pessoas que você dizia e julgava que com certeza não iriam para o céu por causa de algo que elas fizeram. E ela vai estar lá, talvez. E ela vai estar Olha a lá. surpresa. A Bíblia E fala, ela- né? Teremos muitas surpresas. Muitas surpresas no céu. Pessoas que você julga, que você aponta o dedo e diz, ela fez isso e eu não fiz. Mas ela vai estar no céu. A gente não sabe. Nós vamos descobrir isso lá no céu. Lá no céu, nós veremos pessoas que a gente achava que não estaria. Nós não veremos algumas pessoas que a gente achava, tinha certeza que estariam. A gente não sabe, né? A gente não tem como saber. Sim. E aí nesse momento pode ser que a gente tenha uma falsa impressão de que o juiz está errado. Poxa, como assim? Aquele pastor, homem de Deus, cheio de unção, cheio de poder, não está no céu? Como assim? Uhum. E aí Deus vai pegar o livro dos Atos, como a gente já estudou, que existe um livro para todos os atos que as pessoas praticam. Nós vamos pegar esse livro e vamos estudar. Ele realmente era um homem de unção, era um homem cheio de poder, mas em um determinado ponto da vida dele, ele acabou que desenvolveu um pecado e nunca pediu perdão e não quis largar desse pecado, não abriu mão da vontade carnal dele. E por esse motivo, infelizmente, ele não pôde estar aqui no céu. O céu não é lugar para ele. Não porque por ele ser pecador, ele realmente, Deus é um Deus tirano e não quer que ele vá para o céu. Mas é porque o céu não é um lugar que ele não vai gostar de estar. Porque se um cachaceiro, ele não largar a mão... mas é verdade. Se um cachaceiro não largar a mão do que ele gosta, no céu não vai ter bebida. É verdade. Ele vai ficar sofrendo pela eternidade por isso? Não vai ser uma coisa prazerosa. Não vai né? ser uma coisa prazerosa pra Enquanto ele. enquanto a gente não abdicar dos nossos pecados e entregar Sim, completamente sim. a Deus, o céu não será, Não será um lugar proveitoso, um proveitoso lugar pra que nós. enche nossos olhos, né? Ele não vai ser um bom lugar pra gente. Então a gente vai poder estudar por que fulano tá no céu e cicrano não tá. A gente vai estudar o porquê que Beltrano tá no céu, mesmo depois de ter feito tanta coisa ruim no mundo, e Joãozinho não tá. Então a gente vai passar esse tempo, esses 1000 anos, julgando, vendo, revendo o julgamento. Vamos estar adorando a Deus, vamos estar aproveitando a maravilha que é o céu. E depois desses 1000 anos, a Bíblia relata que nós voltaremos para a terra. Ué, pra terra? Pra terra. Deus livrou a gente da terra para depois a gente voltar para a terra. Ué, e como é que a gente vai vir pra Terra? De que forma? A Bíblia relata que a cidade santa, a Nova Jerusalém, vai descer da terra, vai descer do céu, ataviada como uma noiva, ou seja, toda bonita, toda arrumada, toda reluzente, vai descer à terra e então vai estabelecer o reino de Deus aqui na terra. Mas é interessante que a gente vê um pouquinho do que o pecado faz. Porque no momento em que desce a Nova Jerusalém com o povo inteiro, o carinha que tava aqui durante o milênio sozinho, É verdade, né? Satanás, Tem esse carinha, né? tem esse Poxa. carinha, ele vai tentar dar uma última cartada. E aí é interessante, né? É verdade. Porque vai estar um bocado de gente que morreu negando a Cristo, não aceitando a Cristo. E aí esse povo todo vai ressuscitar. E esse povo vai querer invadir a Nova Jerusalém. Sim, sim. Parece uma ideia muito... Eu lembro que... Eu não lembro exatamente aonde é, mas Titia White, ela fala que nesse momento, nessa situação, quando Satanás for libertado, todos aqueles que morreram negando a Jesus ou perseguindo os cristãos, aqueles homens que foram céticos a vida toda, mas que eram extremamente inteligentes, que desenvolveram armas de guerra, aqueles estrategistas de batalha, os maiores assassinos da face da terra,
todos esses homens, a pior raça de humanos que existiu na face da Terra, todos aqueles que são de extrema periculosidade para tudo, para toda a humanidade, eles irão ressuscitar. E nesse momento eles formarão um grande exército, composto por as mentes mais brilhantes da Terra, composto por os homens mais sanguinários, os maiores guerreiros. E eles irão rumo à Nova Jerusalém para matar os santos, roubar a cidade e destruir tudo. É interessante que a história, o plano de Deus, ele é muito perfeito. Nós passamos por um momento de angústia, de perseguição. Nós sofremos um pouco a ansiedade de ver logo Jesus, né? Nós sofremos um pouco por ser perseguidos e ter que fugir para lugares que a gente nunca pensou em ir. Mas aí vem o Mestre. O Mestre vem pelas nuvens do céu com grande clamor, grande clarão, grande esplendor. E então ali ele traz com ele a paz. Os mortos em Cristo, enfim, ressuscitarão. Nós, os salvos, os justos, teremos um encontro com Jesus no céu, nos ares. E então, a partir deste momento, Jesus, ele nos leva até o céu. Perdão. Lá no céu, nós passaremos 1000 anos, como o Cauã falou. Depois desses 1000 anos, nós, justos, salvos, adorando a Deus de um sábado a outro, desceremos juntos com a Cidade Santa. E a partir do momento que descemos com a Cidade Santa, o grande conflito ali irá terminar. O grande conflito esse que nos cerca hoje em dia, onde o mal, de todas as formas, briga por nós. Mas graças a Deus, quando entregamos nosso coração a Deus, Deus, ele vence o inimigo. E o inimigo, ele não tem poder no grande conflito entre nós. Mas isso depende de nossa escolha. Como ir para o céu depende de uma escolha nossa. Como querer a paz requer um primeiro passo nosso. Como viver eternamente com os queridos que a gente já perdeu. Como viver sem dor, sem angústia, sem sofrimento, sem morte. Requer um passo, requer uma escolha. Satanás, ele fez uma escolha. E a escolha dele fez ele chegar ao ponto onde o fim do conflito irá terminar. E eu quero que Guto conte para mim. Guto, como esse grande conflito irá terminar? Jesus desceu conosco depois de 1000 anos. O grande exército se levantou. O grande exército se levantou. Guto, me diga. Qual é o desfecho dessa história? Exatamente. Como será o desfecho do grande conflito? Esse grande exército vai vir contra a gente. E eu acho que é até um pouquinho fácil de se imaginar qual é o desfecho disso. Vai descer fogo e vai acabar com tudo aquilo. Enfim, tá tudo acabado. Ninguém ficará. Nenhum daqueles ímpios, nenhum dos anjos de Satanás, ninguém ficará. Só restará os justos e o reino de Cristo. Só esse ficará. E é interessante que às vezes acham que isso é meio cruel. Como assim? Vai erradicar todo mundo? Misericórdia. Se a gente olhar só pra esse ponto, dar o foco somente nessa parte, a gente realmente acha que é cruel. Parece meio cruel. Mas justamente o que a gente falou aqui, agora há pouco. Não dá pra o pecado conviver com a luz. As trevas não se misturam com a luz. Uhum. O mundo vai ser renovado, em todo o universo o pecado deixará de existir. Essa mancha que temos aqui será erradicada. Não tem como o pecado permanecer na luz. Isso é um livramento. Uhum. É como a gente diz, não é local adequado para essas pessoas. É, de certa forma, um livramento para eles. Uhum. E então, o reino foi restaurado, será, enfim, o mundo inteiro será renovado. Teremos um novo planeta, um novo começo, entre aspas. Um novo começo de fato.
E a partir daí é uma vida realmente nova. É, enfim, a paz que A nós paz. teremos. Eu garanto que esses 10 dias de oração, eles nos fizeram refletir que o que a gente tanto almeja, a gente não vai encontrar aqui. E principalmente, a caminhada rumo ao lar, ela não deve ser sozinha e solitária. A salvação é individual, mas nós temos um papel, uma missão fundamental. Para que no grande dia que a paz enfim foi estabelecida, as pessoas que a gente tanto gosta estejam junto conosco no lado certo, no lado dos justos. E aí eu quero fazer um apelo. E eu quero a ajuda de vocês. Cauã Pois não. e Guto. Resuma uma frase. Tudo isso. E alerte os jovens de hoje a necessidade de buscar a Deus para que no grande conflito eles estejam do lado certo. No caso, você quer uma palavra pra Uma frase. uma frase, tá bom. Resuma tudo isso em uma frase. Quando a gente para pra realmente refletir sobre tudo que a gente ouviu, tudo que foi estudado, tudo que nos foi aprendido, eu acredito que a frase que dá pra definir, ou chega ao mais próximo de definir, é: aceite Jesus como seu Salvador. Amém. Porque tudo que acontece, tudo que aconteceu, tudo que acontecerá é única e exclusivamente porque Ele te ama Amém. e porque Ele quer ver você no céu. Ele quer que você more junto com Ele, mas Ele não pode te forçar. Amém. Tudo depende de você. Amém. Guto, quer fazer um apelo aos nossos jovens? Ou passa? Um apelo. Diria que é uma responsabilidade muito grande, na verdade. Eu acho que eu vou deixar um apelo pra ti. Mas tem aqui no final da lição dos jovens, desses 10 dias, um textinho interessante da irmã Ellen White, que fala o seguinte: o grande conflito terminou. Pecado e pecadores já não existem. O universo inteiro está purificado. Um único pulso de harmonia e júbilo ecoa pela vasta criação. Daquele que criou todas as coisas, fluem luz, vida e felicidade através do espaço ilimitado. Desde o menor dos átomos até o maior dos mundos, todas as coisas, animadas e inanimadas, em sua beleza imaculada e alegria perfeita, declaram que Deus é amor. Amém. Amém. Então, Cauã, faz uma oração aí pra gente. Claro. Oremos. Pai querido, muito obrigado porque o Senhor nos deu esta programação dos 10 dias de oração para lembrar-nos da importância de buscarmos o Senhor, tanto nas primeiras horas da manhã, como no restante do dia. Que o Senhor possa abençoar a cada um que está nos ouvindo com a tua santa sabedoria, para que nós possamos entender o plano do Senhor para nós, que nós possamos saber identificar as estratégias e armadilhas que o diabo utiliza para tentar nos enganar, que nós possamos saber o real grau desse grande conflito, que nós possamos sempre ter em mente que o Senhor pagou um preço muito caro. O Senhor deu a sua vida para que nós pudéssemos ter uma chance de salvação. Obrigado porque a tua misericórdia se renova nas nossas vidas a cada dia. Obrigado porque o Senhor nos ama. Obrigado porque o Senhor não desiste de nós. Obrigado porque o Senhor permite que nós possamos a cada dia ter um novo começo. Nos ajuda a buscarmos a Ti verdadeiramente todos os dias, que nós possamos sentir o desejo de Te buscar em cada momento, em cada dia nas nossas vidas, e que naquele grandioso dia o Senhor possa
olhar para nós e falar: venham benditos de meu Pai, para o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Que o Senhor possa nos abençoar, nos guiar e nos fortalecer, porque nós sabemos que sofreremos bastante coisa ainda nesse mundo, mas temos fé que tudo vai passar e que enfim um dia nós teremos a verdadeira paz. Amém. Fique com cada um que está nos ouvindo. É o que eu te peço e te agradeço pelo santo nome de Jesus. Amém. Chegamos ao final do nosso último episódio dos nossos 10 dias de oração. E aí, você gostou? Conta aí pra gente. Vai que nossa diretora programe outros podcasts, já que vocês gostaram, né? Fica aí a dica, a sugestão. Vocês podem ir lá no nosso Instagram, @BaseLifeLF, falar sobre isso. E também, se você quiser tomar um estudo bíblico, você pode ir lá falar conosco. Nós te receberemos de braços abertos para falar do nosso Senhor Jesus Cristo. Se você quiser nos conhecer presencialmente, nossos cultos são domingo e quarta-feira, às 19h30 e aos sábados, às 8h30 da manhã. E se você quiser saber também o endereço, pode ir lá nos procurar, nós passaremos tudo direitinho e vai ser um maior prazer recebê-los em nossa casa, né? Na casa do Senhor, para juntos adorarmos e louvar o nome dele. E que durante esse ano a gente não esqueça de buscar primeiro Deus, para que nós consigamos ter um alimento espiritual forte para aguentar o nosso dia. E se você também sentiu o desejo de anunciar a mensagem do Senhor Jesus Cristo, te desafio a dar um estudo bíblico esse ano e levar pessoas a Cristo Jesus. Essa é uma das nossas maiores missões. E se você quer cumprir a missão que o Senhor te incumbiu, faça isso. Até mais, galera. Um beijo e um feliz sábado a todos.